Continuando então a aula e finalizando a aula do sistema reprodutor feminino, né? Então aqui, como vocês podem perceber, hoje nós vamos falar só do masculino, certo? E o sistema reprodutor feminino eu vou abordar na próxima aula, vou dividir essa aula em duas aulas para vocês, porque senão vai ficar muito grande, né? A aula vai ficar muito extensa, até porque o sistema reprodutor feminino ele tem mais particularidades do que o masculino. Então eu vou falar hoje do masculino, a gente vai tirar todas as dúvidas do masculino, né? E a próxima aula que eu vou enviar, o próximo vídeo para vocês, nesse mesmo material que eu já enviei para vocês, nós vamos abordar o sistema reprodutor feminino. Mas vamos continuar com o masculino, certo? Então, como vocês podem perceber aqui, a gente falando do câncer de próstata e do novembro azul, aqui está a bexiga. Certo? A bexiga serve para quê? Para armazenar a urina que vai ser excretada, com certeza, e a próstata, ela fica localizada aqui, encostada na bexiga e na uretra, atrás da uretra e encostada na bexiga do homem. Ali fica esse pequeno órgão. Mas o que acontece? Quando esse órgão aqui aumenta, por que ele aumenta, professor? Olha o câncer aqui, ó. Olha as células cancerígenas, né? Uma das questões que acontece, fisiológicas ali na próstata, é o aumento da próstata por conta, né, dessas células cancerígenas que causam uma infecção na próstata. Então, toda infecção, o que acontece? O órgão aumenta de tamanho. Quando a próstata aumenta de tamanho, e aí nós vamos chegar nos sintomas, geralmente ela é assintomática, né? É uma evolução lenta, mas quando ela chega nos sintomas é por quê? Porque a próstata já, muitas vezes, tem uma alteração, que pode ser tanto benigna quanto maligna. Mas o que acontece? A próstata aumentando de tamanho, aqui está a bexiga. Ela encosta e começa a empurrar a bexiga bem ali no local da bexiga, aonde há a passagem da urina, a excreção da urina, nessa porção aqui final da bexiga, certo? Então, muitas vezes, a próstata encostando na bexiga, ali ela vai dificultar o esvaziamento dessa bexiga, muitas vezes. Dependendo do edema, do tamanho que aumenta a próstata, ela dificulta e muito, né? E o homem, muitas vezes, num procedimento que vocês vão auxiliar na unidade de vocês, ou vão visualizar também, o enfermeiro ele tem que passar uma sonda para que haja esse esvaziamento. Por quê? Porque não só a próstata ela encosta na bexiga, ela empurra um pouco a bexiga, bem no local do esvaziamento ali da urina, mas também a uretra que é o canalzinho ali, geralmente, que sai a urina, a próstata também, ela encosta, né, na uretra e muitas vezes ela diminui, né, o tamanho ali dessa circunferência da uretra. Ela empurrando essa uretra, ela comprimindo essa uretra ela vai diminuir, certo? Ali o tamanho da uretra, não é? O cano ele vai ficar menor. A uretra é como se fosse um caninho. E esse cano comprimido, ele diminui ali o volume do cano, fica menor. O que acontece? Há uma dificuldade maior também da urina estar passando. Então, um dos sintomas graves já desse câncer de próstata é a incontinência urinária. Então vocês vão perceber que vai chegar lá na unidade de vocês, no posto de saúde ou no hospital onde vocês estiverem trabalhando, e o homem vai relatar assim: eu estou com dificuldade de fazer xixi, eu estou com dificuldade de urinar, da minha micção, certo? E o que acontece? Você já vai ter que ligar o sinal de alerta. Mas como que é essa dificuldade? É todos os dias? É, todos os dias. De um tempo para cá, eu vou no banheiro, muitas vezes sai só um pouquinho de urina, de xixi, ou dói na hora de urinar. Eu tenho essa dificuldade. O que você já tem que passar? Pensar no sinal de alerta e passar para ele: opa,
pode ser que essa pessoa esteja com aumento de próstata. Vamos desconfiar, pode ser um câncer de próstata. Então essa dificuldade de urinar, essa dor na hora de fazer xixi, não é? Então ela é característica muitas vezes também de um câncer de próstata, tá, gente? Então eu já cansei de passar sonda nas unidades de saúde, pronto-socorro, que eu trabalhei nas urgências, também, de pacientes com câncer de próstata. Você não imagina quando o câncer está numa fase, né, bem crítica, a próstata está bem edemaciada. Sabe? Uma vez, vou contar uma experiência para você, chegou no pronto-socorro um senhor, e eu estava de plantão em Camboriú, que ele já tinha passado pelo Ruth e pelo Marieta. E ele tinha um câncer de próstata tão severo, um idoso, que ninguém mais conseguia passar a sonda, introduzir a sonda nele. Geralmente passa-se uma sonda de demora, num caso desse já, e deixa, né? E a pessoa vai fazer a sua micção, vai ter a sua urina vai ser excretada através da sonda. E ele chegou chorando, porque o que acontece? Quando a pessoa não consegue, né, esvaziar a bexiga, começa a aumentar a bexiga. E ali vocês vão perceber que o abdômen desse homem começa a ficar o quê? Globoso, volumoso. Ela chegou com um abdômen bem volumoso, globoso, já. Por quê? Porque era muita urina dentro da bexiga. Professor, qual que é o perigo? O perigo é uma sepsemia, é uma infecção generalizada, por conta da bexiga não conseguir esvaziar, excretar toda aquela urina, que dentro dessa urina, vocês não podem esquecer, são as impurezas do nosso organismo. Então a pessoa chegou lá, já tinha passado por 2 hospitais, estava numa fase crítica já. Geralmente, quando é assim, eles levam para o centro cirúrgico. Por quê? Porque o canal da uretra está tão comprimido pela próstata, que você vai introduzir a sonda e você não consegue. Chega naquela região aqui, ó, entre a bexiga e a próstata, na parte final, a sonda não consegue chegar ao destino final, que é dentro da bexiga, porque a próstata está comprimindo demais a uretra. Nesse caso, o que a gente faz? O que eu falei para ele? O que nós vamos fazer? Em vez de introduzir uma sonda de demora, eu vou introduzir uma sonda de alívio. A sonda de alívio é um cano mais duro, geralmente, né, mais resistente. E eu falei para ele, às vezes fecha-se o canal da uretra porque tem muito coágulo, já está machucado, porque toda vez que a sonda pega ali na parede da uretra, muitas vezes ela pode lesionar essa parede, e ali começa a juntar coágulo. Então é por isso também que, além da próstata, o coágulo não vai deixar que a sonda chegue até o destino final da bexiga. Falei para ele, mas se eu for passar uma sonda de demora, por o material látex ser um pouco mais mole, eu vou ter mais dificuldade. Se já está fechado, já está com coágulo, não vai introduzir. Eu falei, eu vou passar uma de alívio. Só que pode, o que acontece? Qual que é o perigo? Pode romper a uretra. Rompendo a uretra, gente, é muito sangue, até coagular, é muita dor. Então é um procedimento um pouco difícil. Eu falei, é isso que eu posso fazer, eu posso arriscar. Mas como esse senhor já estava com tanta dor, já estava com cólica também na bexiga, enfim, ele falou, faça o que quiser. Em 2 hospitais não conseguiram fazer nada. Eu falei, então tá bom. Lógico, fiz uma oração, fui lá, introduzi essa sonda, né, de alívio. Graças a Deus que eu introduzi com um pouco, deu uma alavancada, saiu vários coágulos da uretra, mas eu consegui chegar à porção final e esvaziar toda essa bexiga. E larguei aquela sonda de alívio ali com ele, até que, né, por um período no outro dia, ele conseguisse introduzir essa sonda de demora, que depois a gente introduziu também, e esse cara teve um alívio. Mas essa é a consequência do câncer de próstata, gente. Isso é uma forma prática que vocês vão se deparar nos hospitais, nas unidades, com o câncer de próstata. Essa dificuldade de urinar, de excretar a urina, de fazer xixi, no homem, vocês vão perceber essa dor, esse volume globoso, não é? Essa uretra comprimida
que diminui o volume da uretra, muitas vezes. Por quê, professor? Pela localização da próstata, como eu falei para vocês. A próstata está localizada, encostada na uretra, né? Atrás da uretra, encostada na bexiga, aqui, ó. Então, o aumento dessa próstata, principalmente além do câncer, lógico que se não tratado virar uma metástase, aí ele vai para a corrente sanguínea e pode acometer todos os órgãos, aí não tem mais como tratar após a metástase, né? O câncer também, ele prejudica, né, o sistema urinário do homem também. Essa grande dificuldade. Então, fica a dica para vocês. Chegou lá na unidade, com todos esses sintomas aqui que eu relatei para vocês, principalmente dificuldade de urinar, dor, né, abdômen globoso, opa, vou orientar ele sobre o exame de próstata, né? Então, qual que é o exame, gente? Está aqui, ó. O exame é realizado pelo SUS, é gratuito nas unidades de saúde, certo? É o exame chamado PSA, prostático, né? Que é um exame de sangue para verificar nesse exame se existe infecção. Ah, será que tem alguma infecção na próstata? E o famoso toque retal, que ainda os homens muitas vezes têm preconceito, e hoje em dia no século, né, 21 aí a gente já ter preconceito desse exame. Muitas vidas estão sendo ceifadas, estão homens morrendo ainda, muitas vezes por conta de um preconceito inútil, não é? Então esse exame tem que ser anual, realizado anualmente no seu médico, né, tanto clínico geral quanto urologista, né, no seu especialista também, mas é um exame que tem que ser a rotina do homem, assim como a mulher coleta o preventivo, e a gente vai falar, o homem tem que fazer esse exame, certo? Todo ano. Então, o médico vai circular ali a próstata e vai ver se a próstata tem um edema. Se tiver um edema, se tiver fora da normalidade das 20 gramas, do tamanho normal, esse médico vai pedir exames complementares, né? Que é o PSA, que é o de sangue, e também possivelmente pode pedir uma ultrassom aí da próstata também, certo? Mas fica a dica aí para vocês no sistema reprodutor masculino. Então, esses exames estão lá no SUS, é disponibilizado todo ano, é gratuito, com homens com idade a partir de 45 anos já pode estar realizando esses exames, gente. Então, você pode estar... Chegou lá, perguntou qual que é a sua idade? 45 anos, o senhor já realizou o exame? Então, de PSA, o senhor já fez o exame de toque, então não precisa só ser no Novembro Azul, isso tem que ser uma rotina dentro das unidades de saúde de vocês, é importantíssimo, que ainda é uma das doenças que mais mata homem, o câncer de próstata no homem, tá? Então, e é gratuito todos os exames e tratamento, graças a Deus, pelo nosso SUS, né? Nosso belíssimo SUS. Então, para finalizar o vídeo também, aqui, ó, saúde e bem-estar do homem. Algumas atitudes essenciais para garantir esse bem-estar do homem que você pode estar orientando, tendo como orientação. Então, manter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, a obesidade também é um fator predisponente para o câncer de próstata, né? Então, praticar atividade física, você pode estar orientando, evitar o consumo de álcool e tabaco. Então, o cigarro ele é prejudicial para todo tipo de câncer. O cigarro é um veneno para o homem, né? O álcool também evitar o sobrepeso e a obesidade, né? Então, esse é o maior desafio do ser humano, evitar esse sobrepeso. Como? Por quê? Porque o ser humano gosta de comer. Manter em dia os seus exames. Então, 45 anos, chegou lá no posto, já tem que manter os exames em dia todo ano. Ele tem que fazer esses exames, né? Realizado conforme a idade. Manter um comportamento sexual seguro é importante também, né? Então, hoje em dia a gente sabe aí que existe sexo, muitas vezes, o homem com múltiplas parceiras, sem proteção, também é prejudicial ao homem. Também participar de atividades, né, culturais esportivas, bom para a cabeça também do homem, né? Porque a saúde, como fala na Organização
Mundial de Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, para você ser saudável, tem que estar em equilíbrio essas três áreas. A área mental também, importantíssima, através de atividades esportivas, culturais, uma caminhada, exercícios físicos também, né? E realizar aí atividades ao ar livre, como caminhadas, é gratuito, todo mundo pode fazer, não precisa ir para academia, ao ar livre, e é um dos principais exercícios que nós temos hoje, né? Então aí são dicas que vocês podem estar realizando nas unidades de saúde de vocês. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco do sistema reprodutor masculino, né, nos homens, os principais problemas, dentre eles, como nós falamos, o câncer de próstata, o Novembro Azul, e na próxima aula, né, nós iremos abordar o sistema reprodutor feminino e aí muitas outras particularidades. Mas eu queria que vocês, se tivessem alguma dúvida, me enviassem aí via WhatsApp também, né? Então que a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Espero estar breve, muito breve com vocês nas aulas presenciais, mas por enquanto nós vamos fazendo dessa forma aqui, tá bom? Espero ter ajudado e contribuído para o conhecimento de vocês. Bom dia a todos aí, tá bom? Obrigado.